Olá, conectados, começando com você nessa quinta-feira. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem já começou julho, mas é verdade, hoje é dia 2 de julho, quinta-feira, final do ano já, meu Deus. Como que passa o tempo, né? Mas olha, e quanto tempo que nós estamos aqui ao vivo? Há uns 3 meses? Pessoas, me ajudam aqui. 4 meses já? Dá quantas mensagens? Calcule para mim, uma por dia, 3 vezes 4, 120 encontros, mais ou menos. Que graça, hein? Ó, que tempão já. Obrigado, viu, pela sua companhia. Curta o canal, mande a sua mensagem, dá essa curtida aí que vai para muita gente a palavra de Deus e vamos refletir Mateus 9, de 1 a 8. Então agora já entramos no capítulo 9 de Mateus. Vamos pregar aqui. Naquele tempo, entrando no barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentou-lhe então um paralítico na cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Levanta-te, essa palavra de ordem hoje, levanta-te. Lembra, né, que eu dizia ontem, né, da esperança, a nossa vida, a nossa fé é fundamentada na esperança. São Paulo, Romanos 8, que veio nos dizer isso. Olha, aqui, largamente está exposto a devastação que o pecado faz na vida do ser humano e, ao mesmo tempo, a integralidade que a salvação faz na vida desse mesmo ser humano. Tem dois paralelos aqui, né? A salvação e o pecado. Cristo veio trazer a salvação, mas o pecado está em nós. Os teus pecados estão perdoados. Foi isso que Jesus disse ao paralítico. Agora, para a gente entender bem, naquele tempo eles viam o pecado como causador da doença. Olha que interessante isso. O pecado que existia no coração da pessoa era uma doença e causava a doença. Então, ao se sentirem enfermos, eles eram automaticamente excluídos da graça de Deus. Jesus rompeu com isso, né? Porque quando Jesus curava os males do povo do seu tempo, estava integrando aquele ou aquela na qual ele estava agindo, aqui no caso do paralítico, a sociedade, estava integrando o homem à sociedade, dando possibilidade de vida a ele e ao mesmo tempo dando a salvação. Os teus pecados estão perdoados. Agora, mais complicado ainda para eles, porque de entenderem como Jesus agia assim, quando ele falava os teus pecados estão perdoados, porque Jesus falava em nome de Deus. Mas como falar em nome de Deus? E aí que eles diziam, né? Quer dizer, ele está blasfemando. A blasfêmia, quer dizer, usar o nome de Deus em vão. É o que de fato causou aquele escândalo todo, né? Quer dizer, realizar o milagre, curar o paralítico, né? E dizer que ele estava agindo em nome de Deus, curando, porque Jesus ele leva em conta quando agia, né, na vida daquelas pessoas, agia, sabe, na sua peregrinação, quando ele passava
por aqueles ambientes, sabe, tão sofridos, tão distantes. Ele queria curar fisicamente as pessoas, é claro, mas ele queria antes curar a alma, a cura da alma, a cura do coração. Quer dizer, é muito mais forte isso, porque Jesus ele concebe o ser humano, aqui no caso daquele paralítico, na sua integralidade, como um todo. Ele não separa, mas antes ele olha o coração, porque ele olha a fé, o desejo, a intencionalidade, a dedicação. Como no caso nós vimos, daquele alto funcionário lá do poder romano que pediu a cura de seu empregado, quer dizer, Jesus, eu não tenho, quem sou eu para chegar até aqui? Dizei uma palavra e serei salvo, quer dizer, é esta palavra que Jesus espera de mim e de você também. Porque o valor curador do perdão, da reconciliação, sabe, da graça que faz a gente amenizar as nossas tensões, os nossos medos, o valor curador de tudo isso, quer dizer, vai além da nossa compreensão quando simplesmente vemos Jesus aí curar fisicamente os doentes, porque a cura interior, talvez ela tenha a necessidade maior, porque nós sabemos, quando uma pessoa, por exemplo, vive no pecado, e se estabelece ali no pecado, certamente adoece o seu coração, adoece a sua vida. Porque quando Jesus realiza as suas curas, curando o corpo, curando aquelas pessoas que estavam se sentindo excluídas da sociedade, porque a doença para aquela sociedade era um mal de Deus. Jesus não somente cura fisicamente, porque ele estava curando as fraturas do coração, as mágoas do coração, eliminando tudo aquilo que, sabe, que é tóxico, que impossibilita a gente enxergar a graça dele em nossa vida. E ali nos aproximamos dele com um coração aberto, tanto que Jesus, vendo tão grande fé, curou aquele homem, ou seja, existia ali uma multidão. Eles perceberam que Jesus estava realizando um milagre, porque trouxeram aquele paralítico a ele. O paralítico, ele poderia ter perfeitamente permanecido ali deitado, paralisado na sua vida, sem ter a possibilidade de alcançar a graça na qual Jesus estava oferecendo. Mas ele adere à ressurreição, adere àquela nova vida. Isso também é um dado importante, porque Jesus pode estar aqui oferecendo para mim e para você um montão de graças, mas se eu não aderir, se eu não desejar essa graça, eu não teria percepção dessa vida nova, da ressurreição, porque o doente deve acolher por si mesmo essa graça, levantar-se por si mesmo, foi o que aconteceu, levanta-te, foi o que Jesus disse, e reencontrar o seu desejo de viver novamente uma vida digna, assim ele disse para mim e diz também para você. Porque as 3 ordens que Jesus dá ao paralítico, já dizem tudo, ele está dizendo a mim e a você, primeiro levanta-te, ou seja, ele diz hoje para mim e para você, vamos ficar de pé, em meio a essa tempestade toda, permanecer em pé, ou seja, recuperar a dignidade, recuperar a vida, a fé, que achávamos ter perdido. Segundo, ele liberta daquilo que paralisa a vida, por isso ele dá essa possibilidade de uma vida totalmente nova. Depois ele diz, toma o teu leito, ou seja, aprende com o passado e te abre ao futuro de uma fé totalmente renovada. Olha que lindo isso. Levanta-te, coloca-te de pé, toma o teu leito, aprende com aquilo que você viveu, com todas as dores e sofrimentos, porque a vida é um eterno aprendizado. E tem uma fé renovada. E depois, olha que interessante, ele termina dizendo, vai para a tua casa. Que significa, aprende a conviver.
né? Aprende a conviver com aquilo que você tem a partir da sua vida, com os seus, né? E, quer dizer, vida nova daqui para frente. Porque carregar o seu leito é inverter o movimento no qual ele estava ali paralisado, né? Quer dizer, ele inverte o movimento, né? Substitui o movimento de morte por um movimento de vida, né? De plenitude. Antes o leito o carregava, agora é o homem que carrega o seu leito. Então nós não podemos deixar com que, né, a vida nos carregue, nós temos que levar a nossa vida a ponto de transformá-la, né, de modificá-la numa vida nova. Isso significa que naquele lugar onde o paralítico estava, né, quer dizer, debilitado de todas as suas funções, ao partir daquele lugar, ele não partiu do zero, né, não partiu do zero. Ou seja, ele começa ao se erguer, a se colocar em marcha, em direção aonde? Ao presente. Mas a partir de onde? Do seu passado. Quer dizer, olhando a sua história, ele pôde perceber, nossa, como eu aprendi e como eu tenho que aprender. Então, a partir de agora, uma nova vida. E saiu rompendo principalmente com aquele mal, né? Ou seja, a prisão que ele estava vivendo. Jesus deu essa possibilidade a ele. E ele dá essa possibilidade também a mim, a você todo dia. Abra os olhos da fé. Que você tenha essa percepção da grandeza de Deus que te envolve todos os dias e que te chama a uma vida nova constantemente. Não podemos desperdiçar essa graça que é derramada constantemente em nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia. Peço a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, obrigado, viu, pela sua companhia. Obrigado por poder rezar com você a palavra de Deus. Eu te espero aqui amanhã, sexta-feira, dia 3 de julho. É a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, né? A primeira sexta, mas também é dia de São Tomé. Uma reflexão linda que eu preparei para você. Então não perca amanhã no meu canal São Tomé. Curta aí o meu canal, deixe a sua mensagem. Amanhã a gente se encontra. Tchau, pessoal! O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega. Alguém me espera.